para quem está chegando agora, perdão, nós estamos no Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Estamos avaliando o Evangelho de Mateus, né? Lendo, estudando, refletindo, através do olhar de Emmanuel, no livro que foi compilado pela FEB, que é o Evangelho por Emmanuel. Mas todos os textos que nós lemos no café estão disponíveis no Testamento Xaveriano, você encontra no acervo do Reformador. Só jogar na internet, no dia anterior, lá nas redes sociais do café, a gente avisa qual vai ser o texto do dia seguinte. Então, não precisa comprar o livro, a gente tem tudo também na internet. Se comprar o livro é bom também, né? Porque, de uma forma ou de outra, auxilia aí as obras espíritas. Nós estamos hoje, então, para fazer a leitura e a reflexão do texto chamado Brilhar, que está lá no Vinha de Luz, da editora Fé. Quem está conosco hoje é o William, que já se apresentou, então eu vou deixar com ele a palavra agora. William, pode começar conforme você preferir aí a leitura e a gente vai dando o nosso pitaco assim que a gente for conseguindo entrar no seu raciocínio. Fique à vontade. E vocês vão entrar bastante, porque eu adorei, inclusive quando você mandou lá o roteiro, dessa ideia de bate-papo. Eu acho que isso tem sido assim, um diferencial também nessas lives espíritas, esse compartilhamento, né, de reflexões, informações. Mas eu combinei com a Dora aqui antes, a gente vai fazer uma leitura, como o texto é muito curto, eu vou fazer uma leitura na íntegra, depois a gente volta e vai analisando aqui parágrafo a parágrafo daquilo que Emmanuel nos propõe, né, no livro Vinha de Luz. Essa lição está no capítulo 159, quem tiver com o livro em mãos também, intitulado Brilhar. Emmanuel vai comentar a seguinte passagem lá de Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí Emmanuel, a respeito dessa passagem, ele vai comentar o seguinte: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa esperança. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Bom, Emmanuel é sensacional, né? Quando eu peguei essa lição para fazer aqui o estudo dela antes de hoje e tal, falei, puxa vida, como é que ele consegue ser tão objetivo, né, em relação a esse versículo, que às vezes a gente fala, brilhe a vossa luz diante dos homens, resplandeça as boas obras. Aí Emmanuel vem e ele começa aqui, Dora e Henrique, trazendo um ponto que eu já acho interessante até para nós, de certa forma, que fazemos parte do Espiritismo, que tem o seu viés religioso. Quando Emmanuel vai colocar aqui, admitem muitos aprendizes
que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Esse é um ponto que eu tenho refletido bastante, não só na pandemia, mas antes dela, porque nesse campo da fé, e trazendo até para o movimento espírita, a gente chega a criar aquela ilusão de que para brilhar diante, né, do mundo, vamos dizer assim, e por consequência diante das pessoas, a gente precisa, de certa forma, ter essa posição de destaque onde a nossa inteligência consiga ser manifestada. Então, é muito comum a gente vir com aquela ideia de que para colaborar com a sociedade, para colaborar com o movimento espírita, a gente precisa estar na função ou de palestrante, ou de escritor, ou de um coordenador de estudo, ou até de um dirigente de centro espírita, ou de um médium, né, que a gente sabe que a inteligência não define se a pessoa vai ou não ser médium, mas aí também a gente já transcende um pouco e tenta enxergar essas posições como sendo condições essenciais para que ocorra o brilho, digamos assim, para que as pessoas possam nos observar. E aí a lição de Emmanuel, ela vem nos chamar a atenção em relação a isso também. Claro, sem desmerecer nenhuma dessas funções, mas o que a gente fala, uma vez eu ouvi uma palestra, e isso me marcou muito, a palestra inclusive foi do Haroldo, ele chamando a atenção assim, será que a gente tem ideia da importância, por exemplo, de alguém que trabalha na recepção de um centro espírita? Que aquela pessoa que fica ali, às vezes, entregando uma mensagem de Emmanuel, cumprimentando, antes da pandemia, abraçando, né? A gente está com saudade de abraçar as pessoas aí, que na pandemia não pode. Será que ela tem noção de que aquele trabalho é fundamental na vida dos outros? Talvez ele não é reconhecido como tal. Talvez ele não é valorizado como tal. Mas pode ser que aquela pessoa estará diante de alguém que buscou o centro espírita como último recurso antes de um suicídio. E a forma como ela será recebida no centro, ou com um sorriso, ou com um cumprimento fraterno, caloroso, afetuoso, pode ser, de fato, um diferencial, né, em que aquela pessoa passará a perceber, opa, alguém me enxerga, né? Tem uma lição do André Trigueiro no livro A Força do Um, que eu gosto muito, quando ele fala assim dos invisíveis, e não são os invisíveis desencarnados, são os invisíveis encarnados, que nós não enxergamos, que passam despercebidos por nós. Aí ele coloca a pessoa que varre a porta da nossa casa, o que recolhe o lixo, o que limpa o banheiro numa repartição pública, num shopping center, o que entrega comida quentinha na porta de nossa casa. São pessoas que a gente cruza os caminhos, a gente, às vezes, né, cumpre ali um protocolo, mas a gente não enxerga. E aqui a proposta de Emmanuel é nos chamar a atenção, tudo bem, né? No campo da fé tem como brilhar essa inteligência, mas a gente vai ver que não é só no campo da fé. E com a pandemia a gente tem aprendido a valorizar ainda mais cientistas, por exemplo. A gente tem aquela ilusão de que missionário tem que ser religioso, né? E traz lá Jesus e vem trazendo vários outros. E esquece que missionário é todo aquele que cumpre a sua tarefa com maestria, com correção, que dá a sua contribuição para a sociedade. Bom, não precisa nem dizer de professor, né? Como o professor é um missionário. E nessa pandemia, mais ainda, eu fico, meu Deus do céu, né? É um missionário. Alguém que está no laboratório agora tentando desenvolver medicamentos, vacinas, alguma forma de reduzir o impacto da pandemia, missionários. Então, assim, em várias áreas do conhecimento humano, missionários estão lá cumprindo os seus deveres, mas com amor, né? Então, isso é que a gente vem entender que é a forma de brilhar. E também aqueles que eu citei aqui antes, os invisíveis citados por Trigueiro, aquele que limpa a porta da nossa casa, aquele que limpa o banheiro, aquele que entrega a nossa comidinha,
Se faz aquilo com amor, está cumprindo uma missão no sentido de tarefa. Só para a gente não se envaidecer e falar, puxa, agora eu sou um missionário, né? Agora, cadê os holofotes? O missionário está chegando. É nesse sentido de tarefeiro, daquele que cumpre ali um papel importante. E todos nós, de certa forma, cumprimos, e a partir desse cumprimento, a nossa luz resplandece aí diante dos homens. Bom, já falei demais, agora passo para vocês aí. Deixa então eu entrar no seu raciocínio e fazer uma reflexão, né? Com tudo isso que você me disse agora, nas suas reflexões, eu penso que, na verdade, o que mais brilha não é aquele que é mais enxergado por uma quantidade maior de pessoas. Mas o brilho maior não está na capacidade de você ser visto, mas na capacidade de você fazer o outro sentir, ser tocado. Quantas vezes um expositor espírita, ele tem ali, né, um reconhecimento muito grande, está sendo visto por um número maior de pessoas, mas como usando o exemplo que você deu. Mas às vezes o que salvou o sujeito naquela noite, daquela exposição, foi o abraço que ele recebeu na entrada da casa espírita, né? A recepção é um dos lugares mais importantes que existem na casa. Muitas vezes ela é subestimada, né? Põe na recepção aquele iniciante, aquele que está querendo trabalhar e não sabe aonde. A recepção é um lugar que precisa do tarefeiro talvez mais experiente, porque é um trabalho invisível aos olhos da maioria, mas é primordial. É o trabalho do acolhimento, da sensibilidade de perceber quem está entrando ali com um olhar diferente, né? Na nossa casa, eu me recordo que assim que eu cheguei, havia um tarefeiro cujo abraço era tão intenso, William, que fazia fila para abraçá-lo. As pessoas faziam fila para abraçá-lo, de tão intenso que era. Nem todo mundo gosta de abraço. Muitos passavam esquivando dele, né? Porque tem gente que não se sente confortável com o abraço. Mas ele ficava ali e já era tão conhecido pelo abraço dele que era como se você já chegasse tomando um passe na casa espírita, né? Faziam fila para abraçá-lo. E é exatamente isso que você falou. O brilhar está na nossa capacidade de tocar o outro. Se eu tenho uma série de palavras bonitas, mas se na hora que eu preciso tocar o outro, eu me esquivo, para que eu estou brilhando? Para que está servindo essa luz? Porque, como dizia Henrique, né, tem um filme que diz grandes poderes, grandes responsabilidades. Ele diz, nunca foi dito isso. Eu não sei que filme é esse. Marcelo vive repetindo isso aqui. E aí, quanto mais você aparece aos olhos dos outros, mais você vai ser procurado. Então, assim, o William chegou aqui hoje e falou assim, olha, eu faço análise de filmes e não sei o quê. Daqui a pouco vai chegar para ele uma lista de pedidos. Analisa esse, analisa aquele. Olha aquele filme, você conhece? Não sei o quê. E aí ele vai falar assim, não, gente, pelo amor de Deus, isso aí também não. Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero analisar o que eu quero, não quero pitacos de ninguém. Mas você está se expondo. Você está botando aí o brilho para todo mundo ver. Quanto mais você é visto, mais você é, não cobrado, mas mais você é procurado naquilo, né? E aí as pessoas querem o bônus, mas o ônus não. Poxa, eu tô aqui botando a cara no café com o evangelho todo dia, mas se alguém começa a me mandar mensagem pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo conselho, isso eu não quero não. Quero só aparecer lá, né? Então, qual é o objetivo desse brilho? A gente tem que pensar nisso também, né? Aquele senhor que estava lá na porta da casa espírita, ele às vezes não falava uma palavra, mas o abraço dele era suficiente e ele estava disposto. Dentro daquilo que ele se colocava, ele estava disposto para quem o procurasse. E aí era isso, né, que eu estava pensando, né? Quem é que brilha mais? Aos olhos de quem esse brilho? Aos olhos de Deus ou aos olhos dos homens da terra? Henrique, você tem algo para falar? Eu queria depois fazer uma... Primeiro pedir desculpa, eu tô meio doente.
E depois eu queria fazer uma reflexão sobre esse conceito que a gente está usando na casa espírita. Talvez a gente precise de uma reformulaçãozinha. Estou audacioso hoje. Mas a ideia é a seguinte: a obra, ela perpetua mais do que a fala. A gente lembra muito do que algumas coisas. A gente lembra mais do que algumas pessoas fizeram do que falaram. E eu acho que a gente, enquanto religião, está se aprendendo muito realmente a fala e não ao fazer. E até mais a gente faz, mas não fala tanto quanto fala sobre palestra pública e palestra. E eu acho que talvez a gente tenha que fazer, essa é a provocação, talvez a gente tenha que mudar um pouco o foco, essa distribuição, porque a gente fala muito todo dia sobre tudo, sobre todos os textos, e estudar é necessário, a gente entende isso. Acho que é chovendo molhado, dizer que sem estudo a gente não vai para lugar nenhum. Mas eu acho que a gente precisa começar também a fazer e divulgar o que está fazendo. Eu acho que a gente entendeu errado essa coisa de a mão esquerda faz e a mão direita não precisa ficar sabendo. Uma coisa dessa, a Dorinha fala direto aqui em casa. Mas a gente precisa tornar natural e comum as boas ações, para que as boas ações não apareçam num vídeo motivacional no fim do ano, como se fosse algo excepcional, né? Emociona quando alguém faz uma boa ação. Emociona porque é raro ainda. Emociona a mesma coisa de emocionar como ver um unicórnio. Não poderia ser. Tinha que se emocionar negativamente de pessoas fazendo maldade. Assim, nossa, que... Poxa, ele fez a maldade, que coisa triste. Tinha que se emocionar as pessoas fazendo maldade, não fazendo bondade. Bondade tinha que ser o nosso dia a dia. E como a gente não naturaliza a bondade, a gente, ao contrário, naturaliza os atos ruins, brilha. A gente ainda entende como brilho o fazer o bem. E não poderia ser, a gente teria que brilhar todo dia um pouquinho, né? Não sei viver esse pensamento. Eu achei bem interessante essa questão do naturalizar o bem, né? Porque a gente tem uma tendência de, quando fala-se muito naquilo, de repente a gente ali passa a fazer parte, inclusive um aspecto negativo, né? Na pandemia a gente está vendo isso, naturalizamos as mortes, e aí tudo bem morrer 1.000 todo dia, morrer 1.050 todo dia, tudo bem morrer 1.100 todo dia, e a gente parece que não se espanta mais. Eu vejo alguns falando, me perdoe aqui, tem que fazer essa analogia, tá caindo não sei quantos Boeings todo dia, e a gente está aí, né? Parece que pouco se importando com a pandemia, porque naturalizamos a morte, naturalizamos a tragédia, perdemos a capacidade até de uma justa indignação, o que eu valorizo muito, não a revolta, nada, mas a indignação ela faz bem. Por quê? Porque isso, de certa forma, foi naturalizado. E aí eu acho bacana quando você traz isso para o lado do bem, da gente naturalizar o bem, que quando alguém fizer algo bom, isso não precisa... Tudo bem, a gente tem que divulgar. Eu sou favorável a que se divulgue as boas ações. Fraternidade Sem Fronteiras, eu estou até com a camiseta aqui hoje, não seria o mesmo Fraternidade Sem Fronteiras não fosse a divulgação do bem que eles fazem. Com famosos, com artistas, com anônimos, com pessoas, né, importantes para a sociedade ou não, enfim. Mas a gente não devia falar assim, puxa, que espetacular, né? Alguém devolveu uma carteira com R$200 dentro, falou, poxa, mas isso aí é o lógico, né? O óbvio. Não é que ela fez algo extraordinário, ela fez o certo. Então, e a gente, às vezes, tem uma notícia dessa, a gente vê lá 50 mil compartilhamentos. Eu falo, puxa vida, né? A hora que a gente está carente de boas ações, né? A hora que surge alguma coisa relativamente simples, né? A coisa bomba, a coisa estoura. É bacana, esse ponto que você colocou aí, ele é realmente interessante. Bom, vou partir para o próximo parágrafo. Pode, Dora? Ou você quer acrescentar? Pode partir. Fique à vontade. Vamos lá, então. Aí Emmanuel vai continuar dizendo: realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição humana a que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez.
Só que ele vem colocar um complemento que eu achei essa frase aqui é daquelas frases que você põe em camiseta, assim, para um quadro, alguma coisa dentro de casa. Aprender sempre, mas para quê, né? Falou, beleza, eu quero aprender. A gente não está aqui tirando a importância do conhecimento. Aprender sempre para melhor conhecer e servir. É a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Então, que agora ele coloca o aprendizado como a base para, obviamente, aumentar o conhecimento do indivíduo, mas para que este indivíduo sirva. E aqui é um ponto interessante, porque se a gente volta lá na época de Jesus, os fariseus, eles não fracassaram por causa, digamos assim, da falta de conhecimento. Os fariseus muito conheciam, mas eles não tinham obras para apresentar. Eram aqueles indivíduos, né, que Jesus era um pouco duro com eles, né? Era raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Jesus não tinha assim era enérgico com eles, né? E aquela ideia, né, do faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque em relação aos fariseus havia uma distinção entre a fala e o ato. Eles falavam porque muito conheciam, mas não tinham feito o passo seguinte, que é o de traduzir aquele conhecimento em uma obra, estou pegando aqui a ideia da questão, uma obra que surtisse de fato um efeito positivo na vida das pessoas. Então o fariseu é um extremo um pouco complicado, que a gente não deve se inspirar e se espelhar tanto. Na verdade, o fariseu é um exemplo daquilo que a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar. Embora eu tenha uma leve impressão de que boa parte de nós espíritas, a gente deu uma pisadinha lá e tem dificuldade desse fariseu sair da gente, né? Mas é assim, está na história, está registrado aí para a gente refletir, para a gente analisar. E o aprendizado, ele é extremamente importante. Tanto que vai ser colocado na questão 780, que o progresso moral, de certa forma, ele é uma consequência do progresso intelectual. Porque a gente aprende, a gente adquire o conhecimento, discerne o que é certo e o que é errado e faz. Então, quando a gente pega, por exemplo, várias frases de vários autores de várias religiões, colocando a ignorância como centro, né, dos males da humanidade. Porque aquilo que eu ignoro, mas faço errado, vai fazer mal também, embora eu seja menos responsável por isso. Então é necessário a gente tomar consciência das coisas. A pessoa que não faz ideia, por exemplo, de que um copo plástico no meio do mato vai demorar séculos para ser desintegrado, ela joga. Porque ela pensa, olha o tamanho desse planeta, né? Que diferença faz um copinho de plástico a mais? Um canudo aqui na praia? Né? Não faz diferença. Mas a partir do momento em que ela passa a conhecer a respeito daquilo, que ela tem contato com uma informação, aí ela fala, mas espera aí, talvez esse meu canudinho vai entrar numa narina de uma tartaruga que vai matá-la. Talvez isso aqui vai demorar tanto tempo. E se todo mundo jogasse lixo de fora do carro? Então são questões práticas que a gente traz para reflexão, porque assim, a partir da informação, e o mundo está repleto de informação, e às vezes de desinformação também. E a gente tem que ter uma capacidade de discernir, de buscar fontes e tudo mais. Mas assim, é a necessidade da gente, sim, não desprezar o conhecimento, mas entender que o conhecimento tem que estar atrelado ao serviço, como vai nos colocar Emmanuel, que é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino, né? Muito bonita essa frase dele aqui. A fé sem obras é morta, né, William? Então, realmente... Aí você já está vendo o meu roteiro aqui. Tiago já disse isso, a fé sem obras é morta. Justamente. Então, não tem jeito, não tem jeito. A Irma colocou um comentário aí agora há pouco, deixa eu ver se eu pego aqui. Eu entendo que deva ser naturalizada a atitude no bem.
Mas no patamar evolutivo em que o ser humano se encontra, incentivar e reconhecer as boas atitudes são essenciais, porque a gente funciona na base do reforço positivo. Com certeza, né? Isso é importante. E é isso que Henrique falou, que a gente entendeu errado, o negócio de não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Porque quando a gente foi ensinado a isso, não é que a gente não divulgue as boas obras, mas é que a gente tome cuidado com a intenção com que a gente está divulgando. Porque as obras, em verdade, elas não são nossas. Elas são obras do Pai. E a gente está ali como um instrumento. Eu recordo que numa das biografias do Francisco de Assis, eu não vou lembrar qual, eu leio muito acerca dele, que eu sou bastante encantada com Francisco de Assis, e conta uma delas lá, que perto do seu desencarne, ele falou para Clara, né? Mas como é que vai ser agora? Que eu tô indo embora, vou desencarnar, e como é que vai ficar aqui a obra? E a obra vai ficar como? E a Clara vira para ele e fala assim: meu filho, você tá doido? A obra não é sua, não. A obra é de Jesus. Você vai embora, o outro vai fazer. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente divulga como sendo nossa, né? Olha, a minha obra social não é sua, não. Você está ali como um instrumento do Pai fazendo isso. E a sua divulgação pode incentivar que outras pessoas se juntem a esse grupo, né? E o dia que você faltar, a obra vai continuar, porque ela não é sua. Essa é a grande sacada. Você fazer aquilo não para dizer assim ao fim do dia, né? Vou ligar lá no ramal Santo Agostinho, 919. Santo Agostinho, vamos lá. Vou refletir meu dia hoje aí. Olha, eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom. Santo Agostinho vai dizer assim: fez mais que a sua obrigação, querido. Já estava na hora de fazer alguma coisa mesmo, porque está lendo muito e está fazendo pouco. E aí a gente tem que parar e pensar: o que me impulsiona a fazer o bem? William tem pavor de serviço de cozinha em casa, né? Não sei se ele é casado, mas se for, a esposa dele briga com ele para ele lavar um copo. Aí não, mas no dia de sábado é o dia da sopa na casa espírita. E o William tá lá descascando legume com um sorriso de orelha a orelha. Tá lá pra quê fazendo isso se ele nem gosta de descascar legume? Qual a intenção que ele tá fazendo isso? Para cumprir só lá, fazer o check. Santo Agostinho, ó, check. Checklist. É se eu cumprir? É só para aparecer? Porque ele nem gosta, nem faz isso em casa. Tá fazendo ali só para dizer que tá fazendo bem? Então, qual é a nossa intenção das coisas? Isso é mais importante do que divulgar ou não. Ah, fulano tá postando na rede social foto doando sangue. Esse não entendeu o recado, tá vendo? Dê a sua mão direita, a esquerda não saiba. Não sei. Eu não sei qual é a intenção do fulano postar essa foto. Como é que eu vou julgar o ato dele? Ele tá postando a foto, mas pelo menos ele fez. E eu que tô aqui só apontando o dedo, não saí daqui para ir lá doar sangue. Acho que eu tô pior, né? Tô só julgando. Então é um monte de reflexão que uma frasezinha dessa, como você disse, né? De botar num quadro. Como que sucinta na gente uma série de pensamentos. E aí, quem quer seguir a fala? Henrique, William? Henrique William, um nome bonito, né? Henrique Williams. Se eu só explicar, eu acho que eu não fui claro. Eu tenho esse problema. Eu não sou claro nas coisas. Eu me confundo. Eu mesmo, às vezes, na dúvida do que eu falo. Não é naturalizar. A ideia do que eu falei não é agir como se não tivesse feito nada. Mas é porque, foi o que o William mesmo falou, a gente conseguiu, em algum momento, por algum desvio, naturalizar 1.000 e tará mortes diárias por uma pandemia. Isso é naturalizar. A gente não usa máscara, a gente que sai por aí tranquilo, vai para bar, vai comemorar um monte de coisa, vai passar lá o sim, beleza, para um monte de coisa. A gente naturalizou, no sentido de que é normal. Hoje vão morrer mais 1.000 pessoas, 1.000 e trará pessoas por dia. A gente naturalizou, é normal isso. Como normalmente morre mesmo. Mas no caso de uma pandemia, ele é o principal motivo de causar mortes, né? A gente conseguiu naturalizar isso. Como que ações, boas ações, ainda nos causam estranhamento. Por exemplo, quem está em grupo de WhatsApp, quem está no WhatsApp, em uma rede social, você consegue ver ali
de 10 vídeos, 7, 8 são de assalto que deu errado, cancela a CPF, agressão de não sei o que lá, gente em acidente não sei da onde. Mas quando vem um vídeo de boa ação, vem com uma música, vem com texto, vem todo trabalhado. Por quê? Porque isso não é normal para a gente ainda. A gente trabalha isso como motivacional. Eu concordo plenamente que tem que divulgar. Eu acho que tem que divulgar. Eu acho que a intenção julga o outro. A intenção, mas ele está fazendo para se mostrar. Eu acho meio ruim pegar e meter a cara na cara do sujeito, dando esmola, olha aqui, ó, dando dinheiro junto com o meu celular, praticamente, para poder ver a reação daquela pessoa. Mas acho que divulgar que faz, não vejo o maior problema, não. Acho que tem que divulgar. Só que realmente a intenção é o para quê. E aí vem da intenção do divulgador e a intenção da pessoa que está vendo, né? Para que eu vou falar mal daquela pessoa? Para que eu vou julgar aquela pessoa que quer se mostrar? Aí a pessoa vai trabalhar na África, atendendo criança carente, posta 3 fotos, a pessoa fala assim, mas também vai para lá só para se mostrar. Passou 3 meses atendendo milhões de pessoas, postou 3 fotos, vai para se mostrar, né? Mas eu passei um tempão. Está desmerecendo a obra toda por causa do canal, porque eu usei o Instagram. Se eu tivesse postado numa revista espírita de atendimento, tudo bem. Mas se eu postar no meu Instagram pessoal, eu estou fazendo para mostrar. Aí diz mais sobre você, né? Acho. E a intenção, cada um que cuide da sua, né? Se a intenção dela foi aparecer, como vai dizer Jesus, já recebeu a recompensa, pronto. Então, né, depois ela que se resolve com a consciência, mas o importante é que talvez aquilo, mesmo que com segundas intenções, pode ter levado informação para outra pessoa, pode ter inspirado outras ações, pode ter incentivado atitudes semelhantes, né? Isso aí, intenção a gente deixa para cada um se resolver depois, mas realmente, bacana a colocação de vocês aí. Bom, dando sequência aqui no penúltimo parágrafo, vai dizer Emmanuel, urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu, quer dizer, poderia ter parado aqui, né? Mas não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer, ou seja, brilhar mais intensamente, de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ou seja, não é brilhar a luz para que o outro nos veja. Fala, olha, acendi a luz aqui, me veja. Não, é para que veja as boas obras. Então, esse é um ponto interessante, é não para o brilho próprio, porque o brilho próprio também é uma questão pessoal, uma questão que vai ser usada na hora certa. Como vai dizer ali a parábola das 10 virgens, quando 5 virgens conseguiram acender as suas candeias e outras 5 não, e as 5 acesas entraram para as bodas e as outras não, ou seja, a questão da iluminação espiritual, ela vai ser importante no momento da gente com a própria consciência, quando chegar essa festa que pode se dar na morte, enfim. Mas a luz diante dos outros é para que os outros vejam as boas obras. Então, esse é um ponto aqui que aí eu até tinha colocado a frase aqui também de Tiago lá, que a fé sem obras é morta. É porque a obra meio que vem justificar a própria fé. A obra é que vem dizer, olha, a fé é uma fé viva, é uma fé atuante, é uma fé vibrante, é uma fé que realiza coisas, e não uma fé como se fosse uma luz colocada debaixo, né, de um alqueire, como se fosse uma luz colocada escondida, e qual que é a finalidade disso para os outros, né? De que adianta eu estar num ambiente escuro, acender uma luz e pegar aquela luz e colocar dentro de uma mochila, pegando um exemplo mais atual. Não vai ter sentido. Então, eu preciso tirar aquela luz da mochila para quê? Para que ela ilumine os outros. E a fé tem essa
essa possibilidade, né, de que a partir das obras que se dá, né, tendo como inspiração essa fé em algo, a fé em vida futura, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos espíritos superiores, essa fé possa se concretizar em obras com uma certa serventia para os outros, né, que vem justificar a própria fé. As obras falam mais do que palavras, e é verdade mesmo, né? Porque o sujeito não precisa se defender quando ele tem certeza da razão que impulsiona ele a ter as atitudes ou fazer as obras que faz. Ele está bem com a consciência, então ele não precisa de defesa, porque ele sabe que ele não espera o reconhecimento dos outros na mesma situação que ele, evolutiva. Ele espera no Pai o reconhecimento da sua consciência fazendo o que precisa ser feito. E eu lembrei também, meus mentores são muito bonzinhos comigo, porque ontem a gente passou um dia muito tenso em estrada, indo e vindo com médico de filho, e eu não tive tempo de estudar antes, né? Mas aí eu falei assim, me inspira, pelo amor de Deus, me ajuda, eu leio tanto, eu preciso lembrar das coisas para me ajudar nesse estudo hoje. E eu lembrei agora de uma passagenzinha que tem no livro, eu não sei se é no Obras Póstumas que está, mas enfim, em que Kardec falava que teve uma dissensão entre dois centros espíritas, né? E aí eles, por alguma razão, tinham discutido, obrigado, desentendido, e aí eles pediam a Kardec, e aí, você vai se posicionar? Você vai dizer aí aonde você vai ficar? Quem que você vai apoiar? O que você vai fazer? E ele vai dizer assim, não importa, né? Eu não vou saber contar exatamente como estava lá, gente, mas uma casa tinha, assim, mais espaço, mais livros, mais pessoas, mais palestras, mais revistas, e a outra não tinha tanto. E aí botavam Kardec para decidir do lado de quem que ele ia ficar. Ele dizia assim, eu vou estar do lado de quem tiver com a caridade, de quem tiver mais caridade. Se está certo ou se está errado, todos nós ora acertamos, ora erramos, né? Mas o quanto, na hora de pesar ali, quem que tem o sentimento maior de fraternidade, de amor ao próximo, de querer colocar em prática aquilo que está ali sustentando a casa. Essa é a que eu vou apoiar, né? Então, no fim das contas, quantas vezes eu já fiz, eu não sou assim uma expositora espírita, né? Mas já visitei algumas casas levando algum estudo. Quantas vezes eu fui a casas em que tinha, assim, 5 pessoas assistindo, que eu falei assim, não, gente, vamos nem fazer uma tribuna, vamos fazer um círculo aqui, uma roda, pra gente conversar. E às vezes a casa mais simples, você sentia, assim, uma energia, uma coisa, e às vezes casas com públicos maiores, era uma coisa meio fria. Você estava ali meio que cumprindo um papel, olha, chegou a pessoa que vai falar hoje, vem, sobe, fala, sai. E que diferença, não é o tamanho da coisa visível aos nossos olhos, né? Mas é aquilo que te toca de verdade. E essa energia não tem dinheiro que pague, que compre, não tem quantidade de livro que faça, porque é a parte de dentro daqueles que estão ali fazendo a obra, né? Acho que é isso. Henrique, você quer falar? Eu vi você levantar o dedo. Não? Então, William, segue. E eu até lembrei de uma parte que está aqui no livro Luz Acima. Estava na reunião ali os discípulos com Jesus e eles preocupados, né? Falavam, poxa, mas os fariseus têm a Torá, os saduceus têm os pergaminhos, a gente vai usar que material para divulgar, né, a Boa Nova? E Jesus fala algumas coisas e complementa assim, utilizaremos todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo, disse Jesus, consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Então, esse capítulo 45 do 15 depois da uma lida, Luz Acima, é maravilhoso. Bom, pessoal, concluindo então a leitura, né, ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso.
ensinemos o caminho. Agora as recomendações de Emmanuel, para fechar o capítulo, né? Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança. Porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Aqui é o convite que Emmanuel nos faz, né? Fundir verbo e ação. Leon Denis, que é um autor que eu admiro tanto, ele fala no programa do pensamento. Pensamento, verbo e ação, que é o mais difícil, o pensamento, né? Isso. E Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, vai falar assim: não basta crer e saber, é necessário praticar. É necessário vivenciar, dizer, o verbo é vivenciar. Os princípios superiores que adotamos no cotidiano da vida. Ou seja, trazer agora, né? Trazer esses princípios para a prática, não só no centro espírita, picando a verdura, sem um pique em casa, né? Mas é tentar viver isso em casa, que é ali onde a gente vive, seja sozinho, seja com os familiares, trazer o evangelho para convivência e para vivência, né? E nessa união de verbo e ação, Dora e Henrique, tem uma parte do livro Pensamento e Vida, que é muito bonita, eu acho. Ele fala assim, no capítulo 4, bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então tem um poço numa sombra bonita, né? Você bebe água, mata a sede e pergunta assim, para onde que eu vou? E ele não sabe te dizer, ele não te informa. Só que, por outro lado, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Aqui ele inverte, né? Então, você está viajando, tem um poste maravilhoso, falando qual que é o caminho, mas não te dá o alimento, não te dá a água. E aí você vai morrer de sede. Então, ele vem tentar fundir também, né, a necessidade da bondade com a inteligência. Porque ele vai dizer, todos temos necessidade de instrução e de amor. E lá no outro livro, encerrando a minha fala também, Cartas do Coração, ele vai dizer assim, a sabedoria é o caminho, o amor é a luz. Então, acho que fundir, né, essa sabedoria e amor, que no final vai basicamente também ser mais ou menos uma coisa só depois de fundida, é o caminho, é a rota, é o que a gente realmente precisa, e eu acho que é o convite que Emmanuel nos faz aqui nessa lição maravilhosa. Muito bem, Henrique, suas considerações finais, por favor. Eu fiquei pensando aqui, e eu acho que muito do nosso... A gente tem pouca confiança na nossa obra. Isso enquanto humanidade. Pensa só. A gente escreve muito, não estou dizendo eu não, que eu nem longe, mas algumas pessoas que participam da caridade, da sociedade mesmo, os maiorzinhos, né? Escrevem muito em vida e tentam contar a sua história em vida para ter certeza da versão que vai ser contada, por insegurança de que sua obra não sobreviva ao término da vida. Jesus não tinha essa insegurança. Você consegue entender, Dorinha? Foi errado? Falei algo? A Dorinha fez cara ali. A Dorinha fez cara do eu. Do eu errei. Você fala errei, pode ir. É porque a gente tem uma insegurança. Por exemplo, a gente viu agora esse Peixotinho no filme da biografia dele. É uma segurança da obra
é uma certeza do caminho bom, do caminho certo, que ele não se preocupa em deixar relatado. Jesus não veio para cá e ficou escrevendo um diário para ter certeza do que ele estava falando e do que ele estava dizendo ia ser contado da versão dele. A obra era tão poderosa, a vida dele, a obra era tão poderosa, que ele sabia que ia perpetuar. Tanto que a gente está 2000 anos depois falando sobre isso ainda. Chico, a biografia dele é a vida dele. A gente encontra algumas pessoas na vida, no caminho. A gente teve um tio que era especial, que a obra é poderosa dele. Ele tinha síndrome de Down, mas ele veio para cá, no tempo que ele passou encarnado, ele construiu uma obra de carinho, de fraternidade, de amor ao próximo, poderosíssima. Você encontra pessoas hoje que só falam bem dele ainda. A gente tem muita insegurança, e talvez por saber que a nossa obra é uma areia movediça, é uma casa construída na lama, o terreno não está sedimentado ainda, que a gente tenta correr para construir, mostrar lá o nosso prédio, olha como eu sou grande, para ver se quando eu desencarnar, eu for embora, aquele prédio vai se transformar, vai caindo, mas vai ficar pelo menos uma casinha de 2 andares, né? Pô, mas eu escrevi tanto, né? Não vai derrubar tudo. Bota pelo menos 2 andares. Eu fiz 20. Deixa pelo menos 2, né? 2 vai sobreviver. Porque a gente quer marcar em algum momento. E a gente esquece que marcar a encarnação é viver em Cristo. É viver a obra. E não dizer que está vivendo a obra, né? Viver esse pensamento. Peço desculpas. Agradecer muito ao William. Parabéns pelo estudo de hoje. Dora, parabéns pelo estudo de hoje. Pessoal do chat, parabéns pelo estudo de hoje. Muito obrigado. Um bom dia. Muito bem, excelente. Eu acho que quando ele fala ali de juntar o pensamento, o verbo e a ação, ele vem nos dizer que, na verdade, o verbo e a ação, eles podem até ser bons, mas se dentro de você aquilo ainda não está concretizado, você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. E nem aos companheiros da espiritualidade que te veem sem o véu, né, da carne, que percebem o que você está plasmando no seu pensamento. E aí não adianta desencarnar e dar carteirada lá no plano espiritual. Porque tudo que você pensava, independente do que você fazia e falava, essa vai ser a sua identidade lá, né? Então, que a gente cuide desse pensamento. E aí fica a dica mais uma vez, para quem não assistiu a biografia do Peixotinho, que Henrique mencionou, se você esquecer toda a biografia e lembrar do quadro que ele tinha na sala dele, guarda essa informação, né? Aqui eu estou para fazer isso num quadro, porque eu repito essa frase agora todo dia. Cristo mora nesta casa, hóspede invisível, ocupando silenciosamente todos os cômodos, né? Então ali, dentro do seu lar, que é o lugar onde a gente deveria passar pelo menos a maior parte do nosso tempo, agora na pandemia a gente tem passado mesmo, pelo menos aqui em casa, como estão os seus pensamentos? Porque é isso que vai ditar também quem serão as companhias, né? Que você vai ter em casa. Às vezes a casa tá murada, grade para tudo que é lado, tá com medo do bandido lá fora. Mas aqui dentro, né? Você deixa entrar quem quiser. Fala, Henrique. É só Já você te dei ver a como é que palavra é um final, exemplo. Henrique. Hoje. Não, desculpa, é só pra você ver como é que é um exemplo, como é que é impactante, né? É um fato solto na biografia, tá vendo? Sobre biografia. É um fato cotidiano que alguém comenta sobre um quadro que tinha na casa. E você vê que a obra é tão forte que aquele quadro dá né? Não é, ele caiu de bicicleta. Não, é um quadro na casa. Quantos quadros nós temos na nossa casa? Mas você vê que a obra é tão grande, tão forte, que um quadro faz você ficar reflexivo, né? Exatamente. William, então eu vou deixar com você as suas considerações finais para a gente poder passar aí a musiquinha que o William escolheu para nós e fazer a prece.
Então, querido amigo, conclua com breves palavras aí o nosso encontro e a gente segue para o encerramento. A minha conclusão, na verdade, é um agradecimento, né? Agradecer a vocês pelo convite, agradecer a todos que participaram e ficam emanando aí essas boas energias para todos nós. Uma conclusão também pedindo para que a gente faça a nossa parte nessa pandemia, que eu acho que é isso que Jesus também espera da gente, é que a gente cumpra aquilo que a ciência determina, aquilo que os especialistas têm orientado desde o começo e que não mudou muita coisa, né? Que se puder ficar em casa, fica. Se for sair, saia de máscara, higienize as mãos. Eu acho que essa talvez seja a recomendação mais importante que a gente possa dar, ressaltar diante da gravidade da situação. E, claro, não nos esqueçamos da prece, um recurso valiosíssimo para nós, para aqueles que estão aí na linha de frente nos hospitais, para aqueles que estão acamados, inclusive essa música que eu escolhi em forma de prece, que a gente possa ouvi-la e mentalizar, lembrar daquelas pessoas que a gente conhece, que estão passando por dificuldade, ou aquelas que já partiram para o mundo espiritual. Enfim, essa é a minha fala final, pedindo para que a gente tenha um pouquinho mais de consciência em relação a esse momento, porque Kardec já chamou atenção lá atrás na Revista Espírita, né, do nosso papel de abraçar a ciência e de aceitar aquilo que ela determina para o bem da sociedade, já que vivemos em sociedade. Que Jesus nos abençoe. Eu desejo a vocês dois e o restante da equipe Café com o Evangelho muita força, muita saúde, muita luz para persistir nesse trabalho maravilhoso, porque ter um quadro diário num horário que não é o convencional, eu acho que é maravilhoso. Isso tem que ser divulgado, tem que ser apoiado de todas as formas, e fica aqui os meus parabéns para todos. Muito bem, então eu vou botar o vídeo e ao final dele você faz a prece, pode ser? Pode. Vamos lá. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão
gratidão lhe peço forças pra fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina